Olá pessoal, sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. Estou aqui para fazer o nosso podcast, episódio de outubro de 2019, com a área macro. Estou aqui com o Sérgio Silva, que é o gestor responsável pela área, e com a Ana Abraão, que é a nossa cogestora. Ana, você é conhecida aqui como a pessoa mais cética da área macro. Economia brasileira agora vai ou não? Jogou a toalha? Depois da reforma da Previdência, o Banco Central conseguiu começar a cortar os juros. Isso era necessário para o nosso call de melhora da atividade brasileira. Além disso, a gente vê duas coisas acontecendo. O consumo está sendo suportado pela liberação do FGTS e os dados de investimento estão cada vez melhores. Então, a gente está cada vez mais confiante do nosso cenário de crescimento da economia ano que vem. E, além disso, os bancos privados voltaram a aumentar suas carteiras de empréstimo, né? Parece que o crédito privado está voltando. Exatamente. Isso pode dar uma força para a demanda, né? Exatamente. A melhora da concessão de crédito é um dos 3 pilares da nossa visão mais positiva com o consumo. Os 3 pilares para a melhora do consumo são aumento da concessão de crédito, liberação do FGTS e uma lenta, mas consistente melhora no mercado de trabalho. Serginho, a Ana falou aqui de juros muito baixos como um dos principais fatores. Parou no 5%? Chegamos onde podia chegar? Não, a gente vai mais um pouco. Acho que o Banco Central já telegrafou que ele vai dar mais uma de 50, mais uma de 25. Eu acho que depois a porta fica aberta e ele vai fazendo um ajuste fino. Pode parar no 4,25, pode ir no 4, abaixo do 4 não acredito. E acho que é isso. Tipo, a gente teve que estimular via política monetária de novo. Mas aí o investidor, ao ouvir isso, pode falar assim: puxa, então não tem mais oportunidade no mercado de juros. Como é que esse pessoal vai ganhar dinheiro? É curioso, né? Porque, tipo assim, a gente, num fundo, a gente consegue ter instrumentos que são diferentes do que uma pessoa física normal consegue ter. Então, por exemplo, para uma pessoa física normal comprar inflação implícita, ela não consegue. Então, a gente consegue fazer os juros nominal junto com juros real e a gente consegue estar apostando na alta de inflação. A gente tem plays, né, que a gente chama de plays, são tipo estratégias do formato da curva de juros como um todo, tanto na curva de juros nominal quanto real. Então, no final das contas, a gente tem uma gama muito grande de estratégias que a gente pode implementar estratégias via opções, tem muita coisa para fazer ainda. O game nos juros, como o pessoal fala, não acaba nunca. Mas ficou um desafio muito mais técnico, né? Você já não vai naquele movimento de manada, né? Eu acho que ficou mais técnico no seguinte sentido: eu acho que a gente finalmente está chegando num ponto onde a gente vai ter que... O estímulo monetário parece que já foi bastante. A gente precisa agora ter um pouco mais de tempo para ver qual o impacto que a reforma da Previdência, como a Ana falou, e a diminuição da taxa de juros, como é que ela bate na economia, como é que a economia começa a retomar, em que velocidade. Então, acho que isso é tudo agora muito mais um jogo de paciência do que um jogo direcional, como a gente estava vendo até agora. Ana, voltando para você, eu estou comprado nessa visão de retomada da atividade, mas os investidores me perguntam muito em visitas e conversas, e os riscos lá de fora? O cenário externo hoje é um cenário que ameaça o Brasil? Guerra comercial, crescimento estagnado. De verdade, como o cenário internacional pode afetar esse nosso otimismo local? Walter, a nossa visão com o cenário internacional está bem mais benigna do que há 2 meses atrás. Uma coisa interessante aconteceu, que os dados, principalmente de comércio e produção industrial na Ásia, eles pararam de piorar. E a gente vê a Ásia como o canário na mina de carvão da economia global. Então a Ásia parando de piorar dá uma visão de pelo menos estabilidade para os dados de crescimento olhando para frente. E por último, tem a questão da guerra comercial. Ainda não dá para saber se vai acabar ou não, né? O conflito, ele vai durar muito tempo pela hegemonia da economia mundial. Mas os Estados Unidos e a China parecem que estão finalmente querendo acabar com as tensões concentradas em tarifas. Então, isso vai dar mais previsibilidade para o investimento e tem tudo para ter um final de ano mais tranquilo nos mercados globais. Você acha que a eleição de 2020 pode ter alguma influência nessa melhoria das negociações? É possível que tenha, né? O Trump, ele quer a economia crescendo, ele precisa da economia crescendo e a Bolsa de Valores é muito importante para o americano comum. Ele está muito investido na Bolsa e à medida que a Bolsa sobe, ele se sente mais rico. Essa sensação de bem-estar é bem importante para os índices de aprovação e para uma possível reeleição do Trump. Bacana. Sérgio, a gente teve no mês um desempenho fabuloso dos fundos. O Quest Multi rendeu 1,70, acumulando 8% só em 2019. Lembrando, né, que o nível de taxa de juros hoje é 5% ao ano, e o Multimax rendeu 3%, acumulando 11,70% só no ano.
A que você atribui esse desempenho? Eu acho que, de novo, né? Asset multi-estratégia, muita gente questionou a gente antes a respeito, eu acho que a grande vantagem é isso. A interação entre as áreas ela tem sido tão intensa e a discussão do cenário macroeconômico tem sido tão rica que a gente está conseguindo efetivamente ganhar agilidade, conseguindo extrair alfa de vários mercados. Tipo assim, esse mês destaque juros e bolsa, então acho que mérito de todo mundo, né? Não é one man show, todo mundo e a empresa inteira anda dessa forma. A gente gosta de falar isso, né? Olhando para frente, o desempenho das gestoras macro vai ser conseguir selecionar os melhores cavalos, inclusive combinar ativos, né? E tendo uma casa multi-estratégia, a gente consegue ter expertise em várias áreas. Isso faz o nosso time mais forte. Mas olhando para frente, de onde você acha que a gente vai poder extrair aí valor? Em que você está mirando para os próximos meses? Acho que a gente tem como extrair valor em... Tipo assim, é sempre bom separar, né? Tipo assim, a extração de valor ela pode estar no curtíssimo prazo, médio prazo, longo prazo. Quando a gente olha para mais de longo prazo, muito provavelmente uma aposta muito segura pode ser essa de compra de inflação implícita, de uma retomada um pouco de inflação. As inflações estão em torno de 3,60, 3,70 olhando para frente. Se a economia retomar, em alguma hora isso pode ser um pouco mais alto. A gente tem um call muito convicto de que bolsa é um dos melhores cavalos olhando para frente. Tipo assim, com esse cenário de crescimento aqui, estabilidade lá fora, crescimento, tipo assim, o mundo não despencando, né? Acho que a bolsa aqui ainda tem muita coisa para andar. Lembrando que no início do ano a gente sempre estava falando de bolsa no final desse ano 120 mil. Tá devendo alguma coisa, então muito provavelmente esse catch-up vem no ano que vem. E moedas vai ser sempre esse jogo de crescimento global, diferencial de crescimento. Vamos ver como é que a gente vai, tipo, a gente tem tudo para andar bem, então sempre vai ter vantagens, tipo assim, sempre vai ter estratégias para a gente fazer em todos os mercados. Bom, lembrando a vocês que o AsiaQuest Multi e o Multimax estão aí abertos e nas principais plataformas e bancos do Brasil e que são destaque absoluto na indústria no retorno no ano e desde o início. Gente, parabéns, obrigado e até o mês que vem. Obrigado. Obrigada. Até o mês que vem.